Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, que o Espírito do Senhor fale, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos começar com um versículo agora, depois continuaremos com a palavra, que é o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, diz assim: o Senhor Jesus está orando nesse momento, é uma oração que Ele está fazendo. Primeiro Ele orou por Ele mesmo, pelos discípulos, e agora ora por nós. E Ele fala assim: eu não rogo, ou seja, não oro por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, diz o Senhor. Você pode sentar-se, em nome de Jesus. Quero, em primeiro lugar, meus irmãos, trazer uma palavra aqui para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Todos, vocês que estão no templo, as pessoas que estão pela internet, todos os que creem, que sofrem e que por alguma situação estão passando nesse momento, seja uma enfermidade, seja uma separação de um casal, seja uma tristeza por perda de família, seja por o que for, alguma coisa que você está sofrendo há anos, ou alguém que está nesse momento no hospital, não sei, mas Deus sabe, essa mensagem, ela está indo certamente para muitas pessoas. E quero dizer a todos vocês que estão aqui, os que me ouvem, que Deus, o Senhor Jesus, ora por você, intercede por você. E nós vemos isso várias vezes na palavra de Deus, o Senhor Jesus orando. E eu quero, nessa manhã, pensar um pouquinho com vocês a respeito de que você e eu, nós, tenhamos uma priorização, ou seja, priorize a oração na sua vida. Nós priorizamos tantas coisas, meus irmãos, entendemos assim. Quando você está no seu trabalho, você precisa priorizar o trabalho. Você está fazendo ali, tem alguém olhando, você precisa estar priorizando. Afinal de contas, você está dando um testemunho. Quando nós estamos dentro da nossa vida secular, precisamos priorizar. Você não pode simplesmente... Eu dirigi muitos anos, meu tempo de trabalho na área secular, viajei muito de carro, trabalhei longe. Por exemplo, morei em Santos, trabalhei em São Paulo 2 anos, indo todo dia. E aqui em Curitiba, a última agência de banco que fui gerente foi em Mandirituba. Então, dava aí meia hora, 40 minutos, depende, porque o trânsito era diferente naquela época. Eu ia orando, mas sempre prestando atenção na BR, na estrada. Então, há momentos que você vai estar em oração, mas está também ligado naquilo que está fazendo. Então, nós precisamos entender essa questão da priorização. O que priorizamos? Mas, sobre todas as coisas, meus irmãos, e a palavra de Deus é muito clara, o Senhor Jesus foi muito claro quando Ele falou em Mateus, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós estamos aqui, já há alguns domingos, eu tenho ministrado sobre o Evangelho de João. Falamos no capítulo 10, quando o Senhor Jesus, primeiro culto do ano, quando Ele diz assim que nós podemos, que os nossos planos, nossos projetos estejam primeiro nas mãos dEle, porque nas mãos do Senhor Jesus ninguém pode mexer, ninguém toca. Então nós enfatizamos o fato de estarmos nas mãos do Senhor Jesus para fazermos os nossos propósitos e apresentar diante de Deus. Depois nós falamos um pouquinho também no capítulo 11 sobre a esperança que deve ser renovada pela presença do Senhor Jesus. E ministramos capítulo 14, quando o Senhor Jesus começa então. Capítulo 14, 15, 16 e 17, o Senhor Jesus está preparando os discípulos para a maior missão na face da terra, que é proclamar a salvação em Cristo Jesus. Não
capítulo 14, vocês lembram? Nós falamos isso aqui, mas é o que está escrito. Ele começa dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, não agite seu coração, não se perturbe. Creia em Deus, creia também em mim. Depois ele vai dizer, olha, eu voltarei. E aí ele dá várias promessas, a promessa da presença, promessa do Espírito Santo, promessas de que se nós cremos e orarmos, ele vai fazer grandes coisas. Capítulo 14, capítulo 15, ele já vai falar sobre que Deus, então, é o Pai, aquele Pai que é o agricultor, e o Senhor Jesus é a árvore, e nós somos os ramos. E aquele ramo ligado e que produz, ele poda. E poda dói, porque muitas vezes precisa podar tantas coisas. Seja orgulho, seja prepotência, seja coisas pessoais, ele tem que podar para você ficar melhor e eu também. Então o capítulo 15 fala mais, mas ele mostra ali que nós precisamos frutificar, dar resultados. Você como crente, nós como crentes, como igreja, precisamos entender que a frutificação, ou seja, o resultado da nossa fé, é vidas. É vidas. Quantas almas vocês já levaram para o Senhor Jesus? Que Deus nos ajude esse ano, meus irmãos, trazer vidas aos pés do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é o capítulo, então, 15. E hoje o 16, aliás, o 16, nós falamos também aqui que quando o Senhor diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições, falando com os discípulos, mas traduzindo para nós. Mas tem de bom ânimo. Então nós falamos sobre a questão do ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se você tem, e a nossa fé está firmada no Senhor Jesus, e pelo fato de estar firmado no Senhor Jesus, nós podemos ter ânimo e podemos superar os obstáculos da vida. Mas agora no capítulo 17, então, de João, o Senhor Jesus começa orando. Ora por Ele mesmo. Então ele fala assim, e está se referindo, aliás, no versículo 33 do capítulo 16, quando ele diz assim, olha, digo essas coisas, falando com os discípulos, para que no mundo vocês não vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele começa o capítulo 17. Naturalmente que tudo isso é uma escrita só, ele é dividido, a palavra de Deus, por capítulo e versículos, para facilitar a nossa vida. Tendo o Senhor Jesus dito essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Perceba, quando ele diz assim, Pai, chegou a hora. Então ele está já sabendo que era um momento que ele ia passar, um momento de perseguição, um momento de julgamento, sendo inocente, mas passaria pela cruz, por mim e por você. Você pode dar glória a Deus. E aí ele vai continuar, ele está orando sobre ele mesmo. E diz assim, pois a autoridade que o Senhor me deu sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que me deste. Ora, a vida eterna é essa, que conheço a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Olha o Senhor Jesus prestando conta ao Pai. Sabe que muitas vezes, meus irmãos, parece que você prestar conta é algo assim, eu não vou falar nada, eu não vou prestar conta a coisa nenhuma. Precisamos prestar conta, sim, uns aos outros, especialmente em relação à obra, o que somos e o que fazemos. O próprio Senhor Jesus presta conta ao Pai, dizendo isso, eu te glorifiquei na terra. Quem não glorificar o Senhor na terra, um dia vai confessar que Ele é o Senhor, o único Senhor, mas não terá a vida eterna. Agora ele ora pelos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ora, eles eram teus e o Senhor me deu a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora sabem tudo que eu vim do Senhor, vim de Deus, ele está falando. Provém de ti. Pois lhe deste as palavras e me deste e as receberam verdadeiramente. Conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu oro por eles, não rogo pelo mundo,
mas por todos aqueles que me deste, pois são teus. Tudo isso tenho dito, tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Veja que o Senhor Jesus está falando só em relação aos discípulos, está ministrando que ele deu as palavras aos discípulos, e que tudo que ele recebeu, ele também passou aos discípulos, e por isso ele é glorificado. Versículo 11, já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas estes estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no meu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenha em si mesmo completa a minha alegria. Pode dizer amém? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou, pois não são do mundo assim como não sou do mundo. Por isso, meus irmãos, o mundo nos odeia. Não peço que tire do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, diz o Senhor, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo por estes, agora repetindo o versículo, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quando eu olho para essa palavra, eu fiquei lembrando tantas coisas na minha vida, meus irmãos, que o Senhor tem ministrado. Para que sejam um como tu, ó Pai, como eu, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um, para que o mundo creia que me enviastes. Eu lhes dei a tua glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, e sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste a mim e a eles. Pai, quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, e a glória que me deste, para que me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses te conheceram, que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei fazendo para que o amor com que me amas esteja neles e eu neles. Aí o capítulo 18 começa naquele momento que o Senhor Jesus, então, vai subir ao monte, ali das oliveiras, Getsemane, e ele vai ter um momento, então, de oração, que vai se transformar em lágrimas. E aí ele está orando, certamente, nós não entendemos, mas ele certamente está num clamor muito grande pelo sofrimento que ele passaria. Quem vai ministrar, quem vai falar desse momento é lá em Mateus 26, e João não fala, mas vai falar desse momento ali da oração, que ele chamou os discípulos, e os discípulos dormem, e o Senhor Jesus fica sozinho na oração. Muito bem. Algumas coisas aqui, primeiro. É muito bom quando nós somos lembrados. Quando você é lembrado, especialmente por alguém que você sabe que está sendo sincero, honesto e que ama você. E eu fiquei pensando sobre isso e orando, e fiquei grato, agradecendo a Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor tem se lembrado de mim, o Senhor tem lembrado da minha família, o Senhor tem lembrado da igreja do Senhor. E quando o Senhor Jesus está orando, e a palavra de Deus vai falar em Romanos capítulo 8, que o Senhor Jesus também intercede. Eu quero abrir capítulo 8 de Romanos. Diz assim, pode ler lá também. Você pode abrir Romanos 8. Vamos juntos aqui, junto na leitura. Versículo 8, 33. Senhor Jesus orando aqui. Estamos vendo que Ele está orando para todos aqueles que creem. Então, aqui está muito o que mais podemos destacar, mesmo. Aqueles que creem nesse momento, seja aqui na igreja, seja fora, seja pela internet.
esteja onde estiver, como já falei. Ele fala assim, o versículo fala: quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois Cristo morreu e, antes de tudo, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pode glorificar a Deus. Sabe, glória a Deus, pode dar glória a Deus sim. Ele intercede por nós. Nós temos orado por pessoas, você ora certamente por você mesmo, para sua família, por tantas pessoas nós oramos. Mas se tem uma oração poderosa aqui, é a oração do Senhor Jesus. E só que essa oração ela não é pontual, é sempre. Porque a palavra também aqui em Romanos vai falar que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimível. Ou seja, não há um intervalo. O Senhor está sempre atento. E ali vai mostrando, cada um de nós vivemos essa realidade. E com isso, meus irmãos, eu digo, por causa dessa intercessão, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor avança. Amém, meus irmãos? A igreja do Senhor avança. Teve perseguições, teve gente que morreu, quantas pessoas ainda morrem hoje por causa do Evangelho, para não negar a pessoa do Senhor Jesus, mas a igreja do Senhor continua avançando, porque há um poder poderoso, um poder do nome do Senhor Jesus, um poder do Espírito Santo atuando nas vidas, que nos leva a confiar, a crer e não negar o nome do Senhor Jesus. A igreja está avançando. E a palavra do Senhor vai falar em Apocalipse, o Senhor Jesus vai falar assim: olha, eu estou vivo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso significa que todo o poder, toda a potestade, tudo aquilo que é contrário à palavra, contrário ao Senhor Jesus, contrário às nossas vidas, está sobre o domínio, na mão do Senhor Jesus. Então eu não preciso ter medo, eu posso prosseguir a minha vida de fé em Cristo Jesus. E tudo que você faz, tudo que você serve ao Senhor Jesus, lembre-se disso, há uma recompensa, porque o Senhor Jesus te abençoa. Nós temos a salvação em Cristo Jesus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero destacar aqui então, veja que a primeira coisa, na oração do Senhor Jesus, ele glorifica a Deus. O que é glorificar? Quando ele glorifica a Deus, ele está dando toda a glória, ou seja, toda a honra, toda a adoração ao próprio Pai. Isso tem muita coisa na teologia, mas nós não vamos entrar, porque senão nós não terminamos aqui hoje. Mas é dizer o seguinte: quando ele está orando, a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus. Quando você ora, glorifica a Deus em primeiro lugar. Que a sua vida, que a minha vida, nossas vidas, meus irmãos, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos fazer, glorifique o nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Foi curado? Dê glória a Deus. Conseguiu um emprego? Glorifica a Deus. Está empregado? Glorifica a Deus. Tem saúde? Glorifica a Deus. Tem família? Glorifica a Deus. Então, tudo que nós recebemos, meus irmãos, nós somos iguais, em termos de ser humanos, de humanidade, somos necessitados dessa graça de Deus. Então, que o Senhor nos ajude. Ele glorifica a Deus e diz assim: olha, eu te glorifiquei na terra. E depois aqui o Senhor vai falar sobre isso. Ele fala essa expressão no versículo 5, me chamou a atenção: Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha antes. Por quê, meus irmãos? O Senhor Jesus, quando veio, na sua humanidade, ele deixou tudo. Foi humilhado, deixou tudo. Então, na glória que eu tinha antes contigo, ou seja, então a humanidade do Senhor Jesus, 100% humano, 100% Deus, mas ele não entra nesse detalhe. Fala da sua humanidade. Não rogo por eles, rogo e não rogo pelo mundo, aliás, rogo por eles. Então o Senhor tem assim orando por nós aqui. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar nessa manhã. O Senhor Jesus está intercedendo o tempo todo, o Espírito Santo está agindo o tempo todo.
todas as situações que você vive, que nós vivemos, Ele sabe, conhece e sabe que somos necessitados da sua graça, precisamos da sua ajuda, precisamos de força, precisamos da unção do Espírito Santo. E Ele vai falar agora sobre isso. Eu manifestei esses homens, falando dos discípulos, que também vem para nós. A primeira coisa, eles guardaram a tua palavra. Meus irmãos, só ler a Bíblia. Quem que já leu a Bíblia inteira, assim, capa a capa? Poucos. Estou preocupado. Precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. Não porque sou pastor. Isso é uma coisa necessária já de muitos anos. Desde o tempo da escola dominical lá, né, pastor Roberto? Muitos anos atrás. Então eu aprendi, meus irmãos. E eu quero, como pastor, como responsável por vocês, eu falo em nome do Senhor Jesus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pegue. Eu já fiz uma leitura que não recomendo, já fiz uma leitura da Bíblia em 40 dias, só que é 30 capítulos por dia, então é muito difícil. Não recomendo isso. Recomendo que você vá lendo todos os dias, mas leia a Bíblia. Eu espero quando a gente chegar no final do ano, quando dizer quem já leu a Bíblia, todos vocês levantarem a mão. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler. E eles guardaram a palavra. Por que? Como guardaram a palavra? Porque está escrito, meus irmãos. É algo sobrenatural. A Bíblia é algo sobrenatural. Como é que pode? Escritores, 40 escritores durante 1.600 anos, eles não se conheceram. E tem uma linha, a Bíblia tem uma linha só, dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor. Que a sua graça, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, é um sobrenatural. Você pega um livro desse aqui, que está escrito, nós devíamos tremer até. Aqui tem algo sobrenatural. Aqui tem a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de esperança, palavra que traz transformação, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. É a primeira coisa que ele diz, eles guardaram a palavra. E depois o Senhor Jesus vai continuar ministrando e diz assim, Pai Santo, versículo agora 11. Guarda-os em teu nome. Se tem algo que nós precisamos, é ser cuidados, guardados. Eu tenho certeza que quando você ora, vai para fazer alguma coisa, você vai dizer, Senhor, guarda-me, livra-me. Nós temos essa prática em casa. Todo momento, vamos fazer alguma coisa, Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Por quê? Porque o que você não vê, como diz o pastor Gilson, é o real, o mundo espiritual. Você não vê, mas está aí, meus irmãos. Agora mesmo, junto com os diáconos, oramos ali atrás, dizendo, Senhor, que toda manifestação demoníaca, poderes, trevas, sejam agora mesmo neutralizadas no mundo espiritual, para que os irmãos que estão aqui, as famílias que estão aqui, sejam abençoados, e isso não influencie os seus pensamentos. Aqui não é uma palavra, nesse púlpito não se prega a palavra só de motivação, meus irmãos. Aqui é a palavra de Deus, para você guardar a palavra. Como domingo passado a pastora falou, não olhe para trás. Não olhe para trás. Jovem, você quer ser bem sucedido? Não olhe para trás. Quando a gente olha para trás, a gente está olhando com coisas que esse mundo quer nos prender. Coisas que nós vivemos lá atrás que achamos que foi bom, que não é, não. Tudo aquilo que aparentemente é bom, nem sempre é bom diante de Deus. Então ele fala assim, guardaram a tua palavra. Então que o Senhor me ajude e ajude-nos a guardar a palavra dele. Amém? Priorizando a oração, quando você ora a Deus, você vai orar e a palavra vai vir à sua mente. A palavra vai vir à mente a cada instante. Que Ele é o nosso Deus, a nossa rocha eterna, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que comprou a minha vida, que selou comigo com o teu Espírito, que escreveu os nossos nomes no livro da vida. É isso que vem. Então nós precisamos orar. Não posso entender um crente que não ora, meus irmãos. Sabe, eu tenho um concorrente comigo. Dou glória a Deus. Pensa que o irmão Elias não está aqui agora. Quando ele começa a oração, ele diz assim, começando a oração. Aí eu falo, também estou começando. Só que às vezes ele termina, começamos ali 3 e pouco, ele termina 4h20, 4h30. O homem ora mais de 1 hora. Então, que bom, né? Que tem alguém que ora bastante e ora por nós também. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, essas duas situações, já vimos aqui. Mas eles assim, ora para que eles sejam um. Faça assim com as suas mãos. Levanta assim. Possivelmente todos vocês têm 5 dedos, mais 5 na outra mão.
Meus irmãos, são 5 dedos num braço só. 5 dedos diferentes, mas unidos. Amém? Então nós somos diferentes. Você pode ter opiniões diferentes, você pode ter gosto diferente, você pode pensar diferente, mas no reino de Deus o que vale é a unidade. Quando a unidade há poder, quando a unidade há milagres, quando a unidade de Deus opera grandes coisas, porque Ele está dizendo assim, para que sejam um. Não dá para ser uma igreja, sabe assim, eu penso desse jeito, então vamos... Não, esqueça seus pensamentos, os seus gostos. Nós temos que pensar, Senhor, o Teu reino são pessoas, e que eu seja instrumento, que eu seja uma pessoa cheia do Teu Espírito de sabedoria, para quando encontrar uma pessoa, seja onde estiver, essa pessoa possa receber a Tua palavra que está no meu coração. Amém, meus irmãos? Então é isso que ele fala. E depois ele vai continuando. Ele vai, olha, agora o versículo 13. Eu quero que a minha alegria seja completa neles. Você já chorou mesmo estando feliz? Eu já. Você já chorou mesmo estando doente? Mas se alegrou no Senhor? Sabe aqueles dias que eu passei, especialmente dia 9 de junho de 2024, quando vocês oraram por mim, eu estava na cama, mesmo ali, sabendo que eu talvez, não sei como é que seria depois, mas eu me alegrei muitas vezes pela presença do Senhor Jesus. Porque eu tinha certeza, Senhor, se o Senhor me levar aqui agora, eu estou com o Senhor eternamente. Meus irmãos, com isso eu quero dizer, então, priorize a sua oração primeiro com Deus, priorize a sua oração com você mesmo, fale com você mesmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso. Isso está em Esdras, né? Se alguém quer lembrar onde é que está isso, em Esdras. Eu não vou lembrar o capítulo agora, mas está em Esdras por quê? Porque quando ele está fazendo a leitura depois da Babilônia, depois que o povo agora voltou, está sendo restaurado, ele faz a leitura lá e o povo começa a chorar. Então ele diz assim, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, não precisa chorar agora, alegre-se no Senhor. Enfim, e agora nós vamos então pensando aqui. Não peço que os tire do mundo. Então pensa assim, a gente pensa, quando a pessoa se converte, ela é uma pessoa muito feliz e, nossa, fala o Senhor Jesus até para poste, né? Abençoa até um poste. Eu sei porque eu passei por isso. Encontrava pessoas e eu falava do Senhor Jesus. Saímos de madrugada para evangelizar, jovens da época, somos 5 jovens, não me engano. E a gente evangelizava na rua, aquelas vilas, aqueles bairros mais perigosos e também no centro da cidade. Falava do Senhor Jesus. E olha, fomos guardados. Fomos guardados, pastor Roberto. Dentre eles nós temos, daquele grupo, 2 pastores que estão louvando, servindo ao Senhor Jesus. Então, e é uma alegria, meus irmãos, nós agora mesmo passamos aí por uma fase nesse mundo, nesse Brasil, de comemoração, uma alegria da carne. Não é essa alegria, não é essa alegria. É a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí ele vai concluindo. Então ele fala da palavra, ele fala que o Senhor nos guarde, fala também para sermos santificados, fala a respeito da unidade, repete isso 5 vezes, está 5 vezes escrito aqui, para que sejam um, e vai terminar, porque eu quero que eles estejam aonde eu estiver. Ou seja, o final de tudo, um dia lá na eternidade com o Senhor Jesus. Então, nessa manhã, em resumo, o Senhor Jesus se lembra sempre de nós. O Senhor Jesus tem cuidado de nós. Somos amados do Senhor.
Como diz Judas, que é o último capítulo antes de Apocalipse, ele fala exatamente isso. Nós somos amados, guardados e chamados. Que Deus nos ajude a viver essa realidade. Então, aconteça o que acontecer, priorize a sua oração. Nós estamos numa campanha agora, 40 dias de jejum e oração. Já passou a primeira semana. A primeira semana foi falado sobre a nossa humanidade. E agora, essa segunda semana, nós também vamos começar. O pastor Roberto está aqui, que é o responsável por essa edição. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, meus irmãos. Nós temos um pastor aqui que representa a nossa editora. Então, a primeira semana foi decisões que impactam na minha vida pessoal. Falou várias coisas, se vocês ouviram, vocês vão lembrar disso. E agora, a segunda semana, decisões que impactam no meu relacionamento com Deus. Então, semana de oração e que vai impactar a sua vida. E com isso, quero então deixar bem claro a minha prioridade na oração. Meu Deus, a minha vida, minha família, minha igreja, em função de pessoas. Somos um agente da graça, da bondade e do amor de Deus. Amém, queridos?